Por que Madre Shimane até hoje não fala em português nas partilhas? Eu, pessoalmente, vejo isso como uma oportunidade de nós aprendermos um outro idioma além de português. Assim que eu vejo isto. É uma oportunidade para nós entrarmos num outro idioma, por uma certa via, não por conversa normal, não por livro de conversação, mas entrar em contato com outro idioma, porque cada idioma é um mundo. E nós vamos aprendendo a ligar os mundos. Se uma pessoa deixa de falar o seu idioma e começa a falar um outro, ela está entrando num outro mundo, não é bem o mundo dela. Por mais que você seja poliglota, não é a mesma coisa. Você falando o seu idioma, você está trazendo um som que é original de muitas coisas, que é diferente do som de um outro idioma. Agora, conhecer mais um idioma, isto modifica um pouco o nosso cérebro. Nosso cérebro está condicionado com um determinado idioma. Se você ouve um outro idioma, você vai mudando a receptividade do seu cérebro. Seu cérebro, mesmo que esteja cristalizado, ele vai ter que fazer um esforço para entrar nisto aqui. Isto é um grande trabalho, isto é um grande serviço. Porque o nosso cérebro, como cérebro e não como mente, porque tem que passar pelo cérebro. O nosso cérebro, se fica cristalizado, ele não pode receber certas coisas para você entender fisicamente. Não pode. O cérebro precisa ser maleável. O cérebro precisa não ser cristalizado. O cérebro precisa não ser dimensionado numa certa medida. Ele tem que experimentar outras coisas. E isto acho que é um trabalho físico que Madre Shimane está fazendo aqui quando fala. Não é? Eu estou respondendo, entrando num assunto que não é meu, mas estou procurando dar a minha impressão sobre isso. Quem dera se uma pessoa viesse aqui e ficasse falando francês. Se ela é francesa, se ela não fala um francês macarrônico, se ela é francesa, então ela entra aqui e fala em francês conosco. O nosso cérebro teria que correr, viu, para entender aquilo. Quem dera que uma pessoa de língua inglesa viesse aqui e fizesse a partilha em inglês e o nosso cérebro e a nossa mente começassem a perceber isto. Eu não estou falando uma coisa inventada. Eu conheço uma pessoa que foi para um país no qual ela não conhecia a língua. Ela não conhecia a língua. E ela desceu do navio, naquele tempo se viajava de navio, e muito emocionada, porque tinha chegado num porto, aquele movimento do porto, ela começou a falar na língua dela. E os portuários respondiam na língua deles. De repente, ela já estava fora do navio e se deu conta que ela estava falando português, que os outros estavam respondendo na língua deles e que eles tinham se entendido. Eles tinham se entendido. Eu não estou dizendo que ela tinha entendido o que ele falava, e nem que ele entendia o que ela falava. Mas eles tinham se entendido, cada um falando a sua língua. Isto aconteceu. Olha, foi... Querem saber o país? Japão. Se fosse Argentina, se fosse Itália, se fosse Espanha, tudo bem, essa história não teria nem sentido. Mas você descer no Japão, falando português, as pessoas te entenderem e você entender as pessoas, isto aqui, para a nossa mente humana é muito. Mas aconteceu.